Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Irmãos, estamos aqui nessa noite, estamos entrando aí já ao vivo. Queria pedir para você já compartilhar essa live. Vamos esperar um pouquinho para o pessoal ir chegando. Enquanto isso, nós vamos conversando aqui, tá bom? Nós estamos também ao vivo no YouTube. Já entrou ao vivo no YouTube aí também? Meu bem. Já sim, já estou aqui no YouTube conectada. Tá, então a Patrícia já está aqui no YouTube, irmãos, conectado também. Deixa eu dar só uma atualizada aqui. Vai compartilhando a live, tá bom? Vai compartilhando essa live aí pra gente continuar, ok? Tá tudo certo aí no YouTube? Tá tudo tranquilo. Tá? Tá funcionando aí direitinho? Tentando entrar aqui no Facebook. Do Facebook, tá tudo certo? Pessoal, se vocês puderem ir dando aí um joinha para ver se para ver se o áudio tá bom, se o áudio já tá legal. Tanto no YouTube, pessoal aí do YouTube, responde aí nos comentários se está tudo bem com a live, ok? Nunca fiz a live pelo YouTube, então não sei se vai dar certo, irmãos. Pode ser que tenha algum problema, né? A Patrícia está me ajudando ali para ver se a live do YouTube caiu ou não. Peraí que eu tenho que dividir aqui a tela. Vê aí se está funcionando do YouTube. Vai colocando aí, pessoal, se está tudo certo com o som. A do YouTube está com problema? Não está aparecendo ainda não. Uai, mas aqui já está online, ué. Aqui já está funcionando. Será que eu fiz alguma coisa errada aqui? Pessoal, primeira vez é assim, é difícil, né? Atualiza a sua página aí do YouTube, pode ser isso, viu? Que eu tô achando que eu fechei aquela lá e abri outra. Ah, tá funcionando agora. Ah, ok. É isso que eu tinha feito? Sim. Então, beleza. Estamos aí ao vivo, YouTube e Facebook. Tá certo aí no Facebook? YouTube, tá tudo certo? Irmãos, vai compartilhando essa live, vai enviando aí para que cheguem muitas pessoas. Hoje o nosso tema é muito interessante. Nós vamos falar sobre rejeição, esse sentimento de rejeição. Que sentimento que é esse que nos acomete, irmãos? E é um sentimento terrível, não é? Então nós vamos falar sobre isso. Eu queria que você já ficasse ligado aí na live, que você já compartilhasse aí essa live para chegar em muitas pessoas. Você que está aí na live do Facebook da igreja, vai compartilhando também para chegar em muitas pessoas, ok? Queria te dizer, irmãos, que o seu comentário, nós vamos ler ele aqui e fazer um comentário em cima do seu, beleza? Então vai ser muito legal aqui nós estarmos juntos aqui nessa live, tá bom? Tanto do YouTube nós vamos ler, quanto do Facebook. Então você pode aí escrever, já comentar. O tema é como lidar com a rejeição. Como nós podemos lidar com um sentimento tão difícil, irmãos? Eu diria talvez o sentimento mais difícil, mais complicado é o da rejeição. É um sentimento terrível, esse sentimento. Então eu queria que você já deixasse aí o seu comentário. Você já foi rejeitado alguma vez? Você já passou por isso alguma vez na sua vida? Você já sentiu isso alguma vez? Talvez na igreja, talvez na sua família, talvez do seu cônjuge. Você já passou por esse problema alguma vez na sua vida? É um sentimento terrível e que se a gente não souber passar por ele, nós vamos ter muito problema aonde nós estivermos. E nós vamos ver, irmãos, aqui, que esse sentimento, ele pode vir de uma longa data na nossa vida. Amém? Então, já prepara aí o seu comentário, já pensa aí o que você vai nos ajudar aqui. O seu comentário é muito bem-vindo.
vai ser muito bem aceito aqui por nós, sem julgamento, não é? Outra coisa que você pode fazer também é sugerir o tema da live da semana que vem. Toda sexta-feira nós estamos aqui fazendo uma live às 20 horas. Costuma durar aí de 40 minutos a 1 hora e pouquinho. Eu não gosto de passar muito de 1 hora, apesar que os temas anteriores foram polêmicos e acabou que a gente passou um pouco de 1 hora. Tá bom? Então nós vamos começar aí falando sobre esse tema. A Patrícia está ali, vai dar uma boa noite para você. Boa noite, pessoal. A paz do Senhor. Estou esperando vocês aqui, o comentário de vocês, tá? Queremos saber, talvez você queira compartilhar conosco, né, amor? Alguma rejeição, se você sentir à vontade, sentir a liberdade, compartilhar conosco alguma experiência sua, pessoal, ou de algum conhecido sobre rejeição, ok? Sejam muito bem-vindos, estou esperando um comentário aqui de vocês, hein? Então, irmãos, é isso aí. Vamos partir, então, para a gente começar aí agora. Acredito que você já compartilhou, colocou aí nos grupos aí do WhatsApp, compartilha lá no Facebook também, se você puder, tá bom? Irmãos, antes de tudo, da gente entrar aqui no tema, eu queria fazer uma oração. Amém? Queria que a gente orasse, pedisse o Espírito Santo de Deus para nos dar direção aqui, tá bom? Se você puder, onde você estiver agora, feche os seus olhos que nós vamos orar. Pai querido, eu coloco diante do Senhor, ó Deus, as nossas vidas. Cada pessoa, meu Pai, que está, ó Deus amado, participando dessa live. Senhor, cada um eu te peço agora que o Senhor venha tocar no coração, confortar os nossos corações. Cada um, ó Deus, que esteja, Senhor amado, tendo esse sentimento de rejeição, vivendo isso, eu te peço que o Senhor toque, que o Senhor fale, que o Senhor ministre através dessa live, liberte, traga, Senhor amado, paz no coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então. Queridos, eu queria começar aqui com um texto da Palavra de Deus. O texto na Palavra de Deus que tocou no meu coração é o que está em Lucas capítulo 23, do verso 20 e 21. Aonde ali a gente vai ver uma grande rejeição do nosso Senhor Jesus Cristo. No pior momento ali da vida de Jesus, né, que era aquele momento de cruz, aquele momento que ele ia passar pela cruz, ele foi rejeitado. E a Bíblia diz assim: desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Queridos, é nesse texto aqui que eu queria basear os nossos comentários. Muitas vezes esse sentimento de rejeição na nossa vida, ele acontece por diversos motivos, e é disso que nós vamos falar. Mas o motivo que Jesus foi rejeitado, ele nos mostra que qualquer um de nós pode ser. Jesus, ele foi rejeitado por inveja, ele foi rejeitado porque ele confrontava os erros daquelas pessoas. Jesus foi confrontado por um ensino puro do Evangelho. Então, algo que nós precisamos entender sobre esse sentimento de rejeição é que ele pode acontecer por vários motivos, por N motivos, vamos dizer assim. E o que eu queria dizer é até o que eu coloquei lá naquele nosso folder para divulgar essa live, que eu escrevi naquele folder algo real sobre a rejeição, que foi a frase: a rejeição não significa que você não é bom o suficiente. O que significa é que a outra pessoa não percebeu o seu valor. Isso, irmãos, por que eu coloquei essa frase aqui? Porque isso tem tudo a ver com o que Jesus passou aqui nessa terra. É ou não é verdade? Jesus, quando ele esteve aqui nessa terra, ele foi rejeitado pela humanidade.
Deus, irmão, se transformou em homem. Deus se encarnou, se tornou carne. Um Deus poderoso, um Deus supremo, um Deus perfeito, se transformou em carne para vir aqui, para descer à terra. E quando ele desce à terra, ele é totalmente rejeitado pelos homens, pela humanidade. Então, nós vemos na história do homem, naquilo que o homem viveu com Deus, que Deus sempre foi rejeitado pelo homem. E nesse texto aqui nós temos uma prova da grande rejeição que o Filho de Deus sofreu aqui nessa terra. Ali, Pilatos, a Bíblia diz que desejando Pilatos soltar Jesus. O desejo de Pilatos era soltar. Mas Pilatos era um homem público, era alguém que, um político ali, e ele, por querer fazer a vontade do povo, ele crucifica Jesus. Mas o desejo de Pilatos era soltar Jesus. A Bíblia diz, desejando soltar a Jesus. Pilatos dirigiu-se a eles novamente. Pilatos foi no povo novamente. E qual foi a resposta do povo? Eles gritaram, crucifica, crucifica Jesus. E eles queriam ver a morte do Filho de Deus. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Que Jesus, Deus, ele querendo a aproximação do povo o tempo todo. Sabe o que o povo, sabe o que o homem sempre disse para Deus? Nós não te queremos aqui. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Nós não te queremos. Ou seja, volta para o lugar de onde você veio. E eles disseram, crucifica ele, mata ele. Nós não te queremos aqui, mata ele. Irmãos, é muito forte a rejeição que Deus sempre sofreu pela humanidade. Sempre sofreu. Então, por mais que nós sejamos rejeitados aqui nessa terra, não vai existir ninguém que foi mais rejeitado do que Deus. Não vai existir ninguém que foi mais rejeitado do que o Filho de Deus. E talvez você pode me dizer assim, não, mas teve pessoas também que foram crucificadas. Teve pessoas também que foram queimadas, que foram humilhadas. Sabe o que eu te diria? Nenhum deles era perfeito, sem erro, sem pecado. Nenhum deles. Jesus foi crucificado sem nenhum pecado. Inocente. Ele foi crucificado inocente. Amém? É isso que eu queria dizer para você. Tem alguém que já colocou algum comentário para a gente ler? Sobre a rejeição em si, ainda sobre o nosso tema, ainda não. Né? A Elaine está aí conosco, dando boa noite para mim e para você. Oi, Elaine, a paz do Senhor Jesus, boa noite, bom te ter aqui na live. Acho que é a primeira vez que a Elaine participa, né? Sim. Muito bom te ter aqui, Elaine. Comenta aí, coloca aí seu comentário. A Andresa também está online conosco. Oi, Andresa, tudo bem? A Marcília aqui no YouTube, ela coloca aqui, eu me sentia rejeitada desde criança pelos meus pais. Marcília, uma coisa que a gente vai ver aqui é que muitas pessoas que sofrem por esse sentimento de rejeição, estas pessoas, elas sofrem isso porque quando eram crianças foram rejeitadas, talvez pelos pais, talvez pelos pastores, talvez pelos professores. Nós vamos ver que esse sentimento de rejeição ele pode se arrastar por uma vida inteira. Não é? Que bom, Marcília, que o seu caso, você se sentiu rejeitada só quando era criança, né? Você coloca aqui, quando me sentia rejeitada desde criança pelos meus pais. Aliás, desde criança. Talvez, então, pelo comentário da Marcília, eu percebo que ela ainda talvez se sinta, né? Não sei. Ela pode comentar aí
Marcília, por favor, se você ainda se sente rejeitada pelos seus pais. Continuando aqui, pode ser? Pode. A Kênia também é a primeira vez que está com a gente. Oi, Kênia. Paz do Senhor Jesus, que bom te ter aqui conosco. E a Elaine comentou que, olha, que ela já teve muito esse sentimento de rejeição, que ela já se sentiu muito assim, né? Eu até coloquei uma pergunta assim, quem nunca se sentiu assim? Né? É meio difícil a gente achar alguém que nunca tenha se sentido rejeitado. É verdade. É porque nós vamos ver, irmãos, aqui que o sentimento de rejeição, talvez seja impossível alguém nunca ter se sentido rejeitado. Verdade. E nós vamos ver aqui por quê. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui sobre rejeição é o que é a rejeição. A rejeição, né, essa palavra, pode significar um abandono, né, o desprezo. Todas essas palavras significam rejeição, esse sentimento de ser rejeitado. Então, mas o que nós precisamos entender sobre a rejeição? Que algumas vezes a própria pessoa identifica esse sentimento de estar sendo rejeitada, né? A própria pessoa identifica, eu estou sendo rejeitado. Agora, muitas vezes, irmãos, esse sentimento de rejeição, ele não é identificado como rejeição. Muitas vezes a pessoa sofre, ela vive uma vida difícil porque está sendo rejeitada, mas ela não consegue distinguir esse sentimento de rejeição. Ela não sabe que é isso que está acontecendo com ela, entende? Então uma pessoa ela pode estar sendo rejeitada por alguém, mas ela fica confusa, né? Ela não entende o porquê que ela está se sentindo mal, mas esse sentimento pode ser o de rejeição. O que uma pessoa dessa pode fazer? Ela pode procurar alguém que tenha mais experiência para conversar. Por exemplo, pode ser o pastor, pode ser um psicólogo, né? Pode ser alguém que ela confie, que ela entenda que essa pessoa pode ajudar. Porque ela, no momento que ela se abrir, isso já vai ajudar. E essa pessoa que vai estar ouvindo, talvez consiga perceber que é um sentimento de rejeição, né? Então, o que a gente pode fazer é, primeiro, se abrir com alguém. Lógico, uma pessoa sempre de confiança, né, que a gente confia, para a gente se abrir e não abrir a nossa vida para todo mundo. Eu sempre digo isso. Vai se abrir, procura uma pessoa de confiança, né? Uma pessoa que você confia, ok? Então, a pessoa ela pode sentir isso nela, se sentir rejeitada, mas não saber que é um sentimento de rejeição. Amém? Por exemplo, como que eu vou saber que eu tenho um sentimento de rejeição na minha vida? Por exemplo, eu falo assim, olha, vamos supor que tem uma festa. Tenha uma festa e eu queria muito ir nessa festa. E eu falo aqui com a Patrícia, né, com o pessoal aqui em casa, a festa lá vai ser bacana, eu queria tanto ir nessa festa. E quando está chegando o dia da festa, eu falo assim, acho que eu não vou não. E eu começo a evitar essa festa com receio das pessoas que estarão na festa. E eu começo a pensar naquelas pessoas. Lá vai estar o fulano, lá vai estar o ciclano, lá vai estar o meu irmão, lá vai estar o meu pai, lá vai estar a minha mãe, então eu não vou não, vou ficar por aqui mesmo e tal. Então muitas vezes eu até começo a falar mal dessa festa, que eu não quero ir mais nessa festa, mas na verdade o sentimento que eu tenho é de rejeição. Eu estou rejeitando, e eu estou me sentindo rejeitado por essas pessoas e por isso eu não vou em determinado local. Entende, irmãos? Então, a gente precisa encontrar esse sentimento dentro de nós. Se é rejeição ou se não é também. Talvez a gente está confundindo essa rejeição. Não que o sentimento não esteja existindo, mas se de fato está acontecendo a rejeição, né?
muitas vezes a gente precisa entender isso, porque eu já vi pessoas dizendo assim, eu não vou naquela igreja lá, porque lá as pessoas ficam me reparando. Você já convidou alguém para ir na igreja e essa pessoa falou isso com você? Não, todo mundo fica olhando para mim lá, né? As pessoas ficam reparando minha roupa, as pessoas ficam reparando meu sapato, ficam reparando meu cabelo. Sabe o que é isso, irmãos? É um sentimento de rejeição. A pessoa está se sentindo rejeitada pelos irmãos daquela igreja. E aí, sabe o que pode acontecer com essa pessoa? O que acontece com muita gente. Começa a falar mal daquela igreja, sabe? Para nunca ter que ir lá. Então, ela pega o sentimento de rejeição, projeta esse sentimento, coloca ele para fora e começa a colocar defeito naquelas pessoas daquela igreja. Talvez sem nunca ter ido lá. Ou talvez foi lá, né? Mas a fala dela não é de pessoas que ali dentro daquele ambiente fez alguma coisa com ela. A fala dela é de outras coisas que não tem nada a ver, que nunca aconteceu, né? E ela pode usar essas situações para não precisar ir naquela igreja. Eu lembro um tempo, vou até contar um testemunho aqui da Patrícia, depois se ela me bater, não tem problema, mas quando nós íamos lá na Igreja Batista Getsemane, irmãos, a Patrícia, o que aconteceu? A gente ia lá, beleza, tudo bem. Um dia nós visitamos a igreja aqui no Paraíso das Piabas. E a Patrícia sempre foi simples, né? Humilde, simples e tudo. E aí, quando chegou aqui no Paraíso das Piabas, na igreja aqui, os irmãos abraçou ela, foi aquela festa toda e tal, e elogiou, e ela se sentiu muito amada aqui na igreja, muito abraçada pelos irmãos aqui do Paraíso das Piabas. E aí ela me falou assim, eu vou preferir ficar aqui, nessa igreja aqui no Paraíso das Piabas. Aí eu fiquei, mas por que lá? E eu tinha levado ela na Getsemane, irmãos, porque ela nunca tinha ido na igreja evangélica e eu pensava assim que eu precisava levar ela numa igreja grande, uma igreja bacana, com louvor, sabe? Assim, espetacular, cheio de instrumento, tal. E quis levar ela lá porque lá era uma igreja que, no meu ver, ia atrair ela. E foi o contrário. A igrejinha no Paraíso das Piabas é que atraiu ela e abraçou. E aí, hoje, eu entendo que no coração dela tinha um sentimento de rejeição por aquela igreja. Estava nela, o sentimento dela. Não é que os irmãos lá rejeitou. Por quê? Ela falou assim comigo, não, aquelas roupas daquele pessoal de lá, sabe, eles são tudo bem produzidos e tudo e não sei o que e tal. Por quê? Lá o pessoal é mais, um poder aquisitivo melhor, né? Então o pessoal vai mais arrumado, roupas e tudo, carro. E aí ela se sentiu ali rejeitada, vamos dizer assim, se sentiu inferior, né? Que é um sentimento muito próximo da rejeição. E aí ela pediu para a gente vir para cá e nós viemos, estamos aqui até hoje nessa igreja abençoada. Entende? Então, eu estou contando esse testemunho porque eu me lembrei disso aqui, né, que aconteceu com a gente. Nós mudamos de igreja por causa disso. E ela disse que sentia isso quando estava lá. Entende? Que é um sentimento, talvez, dela. Ninguém nunca fez nada. Lá ninguém nunca disse nada para nós. Pelo contrário, fomos muito bem tratados lá na Igreja Batista Getsemane. Uma igreja que é uma bênção. E nós gostamos de lá até hoje. Amém? Deixa eu ler um comentário aqui do YouTube. A Marcília está colocando aqui, ó. Porque ela tinha colocado, me sentia rejeitada desde criança pelos pais. E eu perguntei que, será que se sentia ou ainda se sente, né? Aí ela respondeu aqui, pela minha mãe, sim. Então quer dizer que pela mãe ela ainda se sente rejeitada. Mas ela, infelizmente, veio a falecer. Atrapalhou muito na minha vida, mas desde que conheci o amor de Deus, hoje em dia me sinto muito mais que amada. Que bênção, Marcília! Olha que bacana! O amor de Deus faz isso com a gente, né?
Ainda mais quando a gente percebe que Jesus foi o mais rejeitado e ele nos perdoou. Olha a pergunta que eu posso fazer aqui agora. Quanto tempo nós rejeitamos a Jesus na nossa vida? Quanto tempo as pessoas pregou para você? Quanto tempo as pessoas falou de Jesus para você e você falou, não quero saber disso não, quero saber de igreja, quero saber, e estava curtindo. Não é? Mas no dia, irmãos, no primeiro dia que nós fomos na igreja, no primeiro dia que alguém falou de Jesus e nós falamos, eu quero esse Jesus, ele te rejeitou? Não. Mesmo sendo rejeitado por nós a vida inteira, no dia que nós dissemos, Jesus, eu te quero, ele de braços abertos, como naquela cruz do Calvário ele morreu, ele nos abraçou, ele nos tomou para ele. Amém? Jesus, ele não nos rejeita. E é por isso, Marcília, que você sente esse grande amor aí de Deus na sua vida. Tem comentário aí no Facebook? Temos sim. A Dilceia colocou, né, que eu perguntei para eles o que Oi, era Dilceia. o significado, né, de rejeição. Ela colocou se ficar sempre na defensiva, que ela já viveu muito isso. É uma forma da gente se defender. A Kênia disse assim, olha, quando criança, meu pai também me rejeitou. Não só a mim, mas os meus irmãos também. Segundo o relato da minha avó, ele queria nos dar para qualquer um que quisesse. Mas a minha avó nos pegou e cuidou de todos nós. Até hoje não tenho um sentimento de pai a respeito dele, mas estou aprendendo a liberar perdão. É isso aí, irmãos. O perdão é um antídoto para a gente fazer com que esse sentimento da rejeição, ele não nos mate, ele não nos deixe pessoas rancorosas, tristes, depressivas, né? Porque esse sentimento pode levar à depressão, esse sentimento pode deixar a pessoa amarga, né? Pode virar uma pessoa, se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa que realmente, como a Dilceia disse, fica sempre na defensiva, sempre se esquivando de outras pessoas, sempre sozinha. Já viu essas pessoas que querem sempre ficar sozinhas? Às vezes elas maltratam os outros. Já viu essas pessoas que sempre maltratam alguém? Do nada. Você quer tratar a pessoa bem, mas ela te maltrata? Muita gente usa a franqueza. Já viu pessoa que fala assim, eu sou franco, eu falo na cara mesmo, eu não estou nem aí. Irmãos, essas pessoas provavelmente têm um sentimento de rejeição. Foram rejeitadas e usam esse ataque para afastar as pessoas. Por quê? Antes dessas pessoas me rejeitarem, eu vou rejeitar. Entende? Eu não vou permitir que essas pessoas me rejeitem. E para eu não permitir que alguém me rejeite, o que eu tenho que fazer? Ficar longe de todas as pessoas. Eu não posso ter um melhor amigo, por exemplo, porque ele pode me rejeitar um dia. Ou pode até, vamos dizer, acaba sendo possessivo com um amigo, né? Porque se consegue achar um amigo de verdade, acho que ele não pode ser amigo de ninguém mais a não ser dele mesmo. Porque a rejeição acaba levando a gente a isso. Eu procurei saber o significado de rejeição, que eu gosto muito de procurar o significado das palavras. E estava aqui escrito assim, que rejeitar significa resistir, desprezar ou recusar, o que podemos traduzir em não amar algo ou alguém. Essa ferida nasce da rejeição dos pais para com os filhos, ou às vezes por se sentirem rejeitados por seus progenitores, mas sem realmente haver intenção por parte deles. Às vezes... Quem colocou? Não, isso eu procurei saber. Às vezes a gente nem... a pessoa rejeita a gente, não é de propósito. Sim. Não é porque ela quer rejeitar. Sim. E às vezes é só um sentimento nosso. A Paula colocou aqui, ó, já senti rejeição também. E a Elaine colocou aqui algo bem interessante, por isso que eu quis ler primeiro o significado de rejeição, que acho que a pior rejeição é quando nós rejeitamos a nós mesmos. Que ela já passou por isso e essa é a pior situação. É verdade. Né? Porque vencer, perdoar o irmão é muito mais fácil. Você ir lá, olhar na cara dele, entender, ouvir ele, entender o motivo. Mas
se perdoar, eu acho que é bem mais difícil. É verdade. Aqui no YouTube, nós temos aqui também alguns comentários. Isaías está dando a paz do Senhor. Paz do Senhor, Isaías. Adelina está escrevendo aqui, já fui muito rejeitada, mas hoje aprendi a lidar com isso. Que bom, Adelina, que você aprendeu. Irmãos, quando nós conhecemos Jesus e aprofundamos na intimidade com Deus, nós aprendemos a lidar com a rejeição. Entende? A Bíblia diz que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos de Deus o ensinamento, só de ter o Espírito Santo, nós já recebemos de Deus esse ensinamento, não é? Então o Espírito Santo nos guia por todos os lados, ele nos mostra. E quando nós aprendemos a palavra de Deus, aí nós aprendemos a lidar mais ainda com esse sentimento de rejeição. Quando nós percebemos, por exemplo, que Jesus foi o mais rejeitado, não é? Que ele teve aqui nessa terra sem nenhum pecado. O homem, Jesus querendo fazer só o bem, fazendo milagre, foi lançado numa cruz. Então, quando nós nos colocamos à imagem e semelhança de Cristo, nós aprendemos que nós precisamos perdoar. E como eu disse, o perdão, ele é um antídoto para a rejeição. Perdoar as pessoas é um antídoto para a rejeição. Agora, alimentar ódio, alimentar sede de vingança por alguém é o adubo para que essa árvore, vamos dizer assim, essa semente da rejeição cresça dentro de nós e produz ervas que vão nos sufocar. Espinhos, abrolhos que vão nos sufocar. Tá bom? Então... nós não vamos poder ficar prolongando muito não, porque... não. esse é um assunto polêmico. Então deixa eu avançar um pouquinho aqui, ó. Eu queria falar um pouquinho assim, como que a rejeição pode ser. Uma coisa que a gente precisa entender é que a rejeição pode ser imaginária. A rejeição, às vezes eu estou imaginando que eu estou sendo rejeitado. Entende? Às vezes eu estou imaginando que a Patrícia está me rejeitando. Né? Eu chego perto dela, ela tira minha mão, né? Eu vou abraçar ela, ela não retribui. Estou ocupada nesse momento, viu? Às vezes você pode achar que o seu filho está te rejeitando quando você vai fazer um carinho e ele sai de perto e você começa a alimentar essas imaginações. A gente precisa tomar cuidado com isso, irmãos, porque se isso começa a crescer no nosso coração, eu começo a pensar, ela está me rejeitando, e aí eu começo a alimentar esse sentimento. Talvez não é. A gente sabe, por exemplo, que tem vezes que, aí, de vez em sempre, no mês, a mulher acaba entrando nos momentos difíceis lá da TPM. Né? E nesse momento, talvez vai acontecer ali, uma ou outra hora, que ela vai estar mais nervosa, que ela realmente não quer ser abraçada, não é? E aí o homem pode se sentir rejeitado por conta disso, né? Mas não é uma rejeição que ele está ali. E ele pode começar a alimentar isso e pensar, minha esposa me rejeita. E vice-versa. Talvez o marido esteja estressado pelo trabalho, está acontecendo um monte de coisa, não é? E ele naquele dia não quis nada. E a mulher pensa, eu estou feia, eu estou gorda, o meu marido está me rejeitando, eu procurei ele essa noite, ele não quis. E talvez o cara está com um problema de saúde, está acontecendo alguma coisa que ele não quer se abrir. E a gente começa a imaginar a rejeição. Os meus pais me rejeitam, né? As pessoas me rejeitam. E isso pode ser imaginário. Por que agora talvez que isso pode acontecer com a gente? Muitas pessoas, como nós vimos aqui já nos testemunhos aí, falando que se sentiu rejeitado quando era criança. Quando a gente é criança, nós não temos poder para discernir as coisas, não é? Então a gente pode se sentir realmente rejeitado por um monte de coisa, né? Pelo professor, como eu disse, pelo pastor, pelo pai, pelos colegas. E isso não é a verdade, pode ser que não é a verdade. E aí, esses momentos que a gente sofreu lá nos primeiros momentos da nossa vida, na nossa infância, deixou marcas profundas em nós. Foi dolorido para nós, foi algo terrível que aconteceu naquele momento ali da nossa vida e deixou essas marcas profundas de rejeição, né?
e a gente pode carregar isso por toda a vida, e isso pode ser algo assim que está na superfície do nosso coração. E qualquer coisinha, a gente já se sente rejeitado. Não porque estamos sendo rejeitados agora, mas porque isso aconteceu lá no passado. Tá bom? Então, é possível que a gente interprete muitas ações que não são rejeição como rejeição. Tá bom? Então, vocês aí, meninas aí que colocaram que se sentiu rejeitada, né? Fiquem atentas, porque isso pode acontecer, né, com vocês, porque se sentiram muito rejeitadas, né? Isso marcou a sua vida lá no passado, e pode ser que isso aflore de uma forma não real, imaginária. E você pode imaginar que os irmãos da igreja estão te rejeitando, né? Ah, não vou ir lá naquela igreja. Isso vai acontecer se você imaginar isso. Ah, não vou na igreja porque os irmãos lá estão me rejeitando. Ah, não vou na célula porque os irmãos lá estão me rejeitando. Amém? Então fiquem atentas em relação a isso. A Michele colocou aqui para mim, ó, esse assunto é muito bom para ser esclarecido, pois quase todo mundo já viveu isso ou tem alguém que vive. E isso é muito ruim para quem sente, quanto para quem convive com alguém que se sente assim. Muita luta para fazer com que as pessoas que têm esse sentimento se sintam amadas. Realmente é muito difícil você conviver com uma pessoa que se sinta rejeitada, porque tudo que você faz para essa pessoa, ela acha que você está fazendo por algum interesse, por algum motivo, que logo, logo você vai sumir, vai sair para lá. Né? A Elaine continua aqui, ó, como é difícil, viu? Foi apenas Deus mesmo para me curar. A Paula colocou aqui, ó, vivi meus 7 anos na presença de Deus com sentimento de rejeição. Apenas esse ano consegui a liberdade, após o processo de cura. E eu queria me envolver, mas sentimentos de rejeição era barreira. E me fazia achar que a pessoa à minha volta não me queriam por perto. Tá vendo? É isso mesmo. Né? Esse sentimento faz isso. A gente pensa que as pessoas não gostam de nós, não nos quer. E isso pode enviesar em nós para 2 lados. Um lado é a gente se tornar uma pessoa triste por causa disso, né? Depressivo, aquela pessoa que não quer sair de casa para não ver ninguém. Podemos dizer que tem pessoas que são tímidas até em excesso justamente por causa da rejeição. Sim. Não conversa com ninguém, não fala com ninguém. Sim. Porque eu tinha uma época que eu era paranoica. Eu andava assim, os outros olhavam e a pessoa já tá falando de mim. Ah, a pessoa tá me olhando. Ah, eu devo estar Isso assim. É um sentimento claro de rejeição. Quando a gente... vamos supor, você olha assim e vê uma pessoa cochichando lá, né? E aí você fala, ó, tá rindo de mim, ela tá falando de mim. Irmãos, isso é um claro sentimento de rejeição. Sabia? Você pensar que os outros estão falando de você e tal. Por quê? Pode acontecer isso que eu falei. 1, a pessoa pode ficar depressiva, não quer sair de casa. Ou 2, a pessoa pode se tornar uma pessoa agressiva e dar patada em todo mundo. Ou seja, ela quer manter distância das pessoas, mesmo em um local onde ela está cercada de pessoas, ela quer viver dentro de uma bolha, ela sozinha. Né? Ela não vai abrir espaço para outras pessoas chegarem nela. Então ela vai se tornar uma pessoa agressiva. Aí todo mundo vai falar, não gosto de fulano, não, ih, fulano chegou e tal. E aí automaticamente pode ser que a forma dessa pessoa tratar os outros, ela vai começar sim a viver uma rejeição de verdade. Mas porque as pessoas percebem essa acidez na forma de tratar os outros. Tá bom? Um claro sentimento de rejeição, por exemplo, também, eu gosto de dar exemplo para a gente entender. Por exemplo, vai acontecer uma festa e a pessoa vai dar uma festa ali e ela fala assim, vou convidar só os meus parentes, né? Não vou convidar amigos, não vou convidar ninguém. E convida só os parentes. Depois, aquela pessoa que é super amigo dela fica sabendo que teve uma festa e ela não foi convidada. E essa pessoa começa a se sentir mal porque ela não foi convidada para aquela festa. Então, isso aí é um claro exemplo de uma rejeição imaginária. Ela não foi rejeitada por aquela pessoa, é porque aquela festa era específica para os parentes, pessoas da família.
Então era um casamento e a pessoa falou, não, vou chamar só familiares, não vou chamar amigos. Independente se é melhor amigo, se não é, não vai chamar amigos, pronto. E aí a pessoa se sente rejeitada, entende? Então é uma rejeição imaginária, porque naquela festa só estaria a família. Deu para entender aí o meu exemplo? Tá bom, então nós falamos aí de uma rejeição imaginária. Talvez você que está me assistindo possa estar passando por uma rejeição imaginária. Agora, a Maísa até colocou aqui, ó, pensar que o outro estava rejeitando. Ela diz que isso já aconteceu com ela, né? De pensar que o outro estava rejeitando, mas depois ela viu que não tinha nada a ver. Que era uma rejeição imaginária, vamos assim dizer. Pois é, pode acontecer demais. Outra coisa que eu queria falar, mas e quando a rejeição é real? É de verdade? Porque algumas vezes, irmãos, a rejeição pode realmente estar acontecendo, né? Mas isso aí, o que a gente precisa entender, irmãos? Quando a rejeição é real, a gente precisa entender que isso pode ser um equilíbrio na vida daquela pessoa que está nos rejeitando, né? E é possível que uma pessoa, por exemplo, não queira a minha companhia, que uma pessoa não queira que eu esteja presente. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender isso e não me sentir a pior pessoa do mundo. Entendeu? Talvez alguém não goste da minha companhia. Talvez alguém não goste da forma que eu falo, não goste do jeito que das minhas atitudes e tudo. Não é? Mas eu não preciso me sentir a pior pessoa do mundo, né? Talvez o meu estilo, ele não vai combinar com o estilo daquela pessoa. Beleza. O que eu preciso fazer? Eu preciso ser maduro o suficiente para entender que aquela pessoa possui também desejos e eu não sou um desejo na vida dela. Entende? Eu preciso, então, respeitar essa pessoa, respeitar os sentimentos dela, respeitar essa pessoa naquilo que ela quer na vida dela. Entende? E isso, eu preciso aprender a lidar com isso na minha vida. Vai ter pessoas, irmãos, que vão nos rejeitar. Vai ter pessoas que não vão gostar do nosso jeito, não vai gostar da nossa forma de falar. Ótimo, toca o barco. Nós não precisamos ser amados por todo mundo. Jesus não foi amado por todo mundo, mas ele venceu? Ele venceu, não venceu? No final, e bola para frente. Já viu uma expressão que fala, nem Jesus agradou, né? Nem Deus agradou todo mundo. Imagina eu, né? Tem uma hora que é verdade, que nós não vamos agradar todo mundo, e nós precisamos ser maduros o suficiente para lidar com essas situações, tá bom? Por exemplo, o que acontece que a gente precisa entender também quando acontece esse tipo de situação? Talvez, irmãos, o que pode acontecer com a gente? Aquela pessoa nos rejeita não por causa de nós, isso pode acontecer. Talvez a pessoa associa você, por exemplo, com um pai que espancou ela a vida inteira. Talvez ela associe você com alguém que a maltratou lá no passado. E quando ela te vê, aquilo vem na mente dela. Então o que ela prefere? Ela prefere não ter contato. Mas você não tem nada a ver com isso. A rejeição dela não é a você, é aquilo que estava no passado. Entende? Então é por isso que a gente não deve pegar tudo para nós. Ninguém gosta de mim, fulano não gosta de mim. Nós precisamos acalmar com esse sentimento no nosso coração. Entende? E outra coisa também que a gente precisa pensar. Vamos supor que a rejeição é real. A rejeição é real? Então, o que eu preciso pensar na minha vida? Será que não seria o caso de eu me analisar para ver se eu não estou sendo inconveniente? Porque cá para nós, tem gente que é inconveniente, não é? E tem vezes que nós também somos inconvenientes.
Eu tenho certeza que tem pessoas que você conhece que você fala assim, ah não, fulano é inconveniente demais. Ah, eu não gosto da brincadeira do fulano. Aquele fulano lá, não. Ele brinca errado demais, não é? Então a gente precisa também fazer essa análise nossa. Será que nós não estamos sendo, às vezes, rejeitados por causa das nossas atitudes? E é muito bom a gente observar as nossas atitudes, então. Se a pessoa, nós estamos sentindo que aquela pessoa está nos rejeitando, faz uma análise de você, das suas atitudes, daquilo que você está fazendo quando essa pessoa está presente. Você está dando atenção, né? Quais os tipos de brincadeira que você está? Será que não é momento de você mudar essas brincadeiras? Né? Talvez você pense assim, ah, ninguém naquela célula gosta de mim e tal. Qual que é o seu comportamento? Ah, lá na faculdade ninguém quer sentar comigo. Por que será? Você já parou para analisar? Ou você quer que as pessoas te engulam? Não, vai ter que me engolir. Né? Igual o Zagallo. Vai ter que me engolir. Não, irmãos, nós precisamos analisar nós mesmos. Às vezes nós estamos errados. E tem coisa que dá para a gente mudar. Agora, por exemplo, alguém falar, eu não gosto do Misael por causa do cabelo dele. Ah, eu não gosto do Misael por causa da cor dele. Aí eu não posso fazer nada, né? Aí a gente vai viver a nossa vida e vão tocar o barco. Amém? O que a gente precisa entender é o seguinte, aquilo que dê para corrigir, vamos corrigir. Tem algum comentário aí ou não? Tem sim. Eu queria só comentar isso que você falou, que às vezes as atitudes da pessoa, né, acaba fazendo ela ser rejeitada, mas às vezes ela age dessa forma justamente para não ser rejeitada e acaba afastando as pessoas, né? A Michelle colocou assim, olha, eu nunca senti a ponto de ficar triste, né? Ela nunca se sentiu rejeitada, mas ela convive com algumas pessoas que têm esse sentimento e não é fácil, a gente sofre muito junto. A Paula colocou algo que eu achei muito interessante, que a rejeição, em maioria, tem relação paterna, então dificulta encontrarmos com Deus, nosso Pai. Isso mesmo. Quantas pessoas têm dificuldade em encontrar Deus porque sofreu no passado com uma rejeição dos pais, né? Paterna, principalmente paterna, porque se liga ao pai. Mas pode também ser materna, viu, irmãos? Porque é uma autoridade na vida da pessoa. E quando se trata de autoridade, a pessoa pode ter dificuldade. Pode ter dificuldade com Deus, com o pastor, com o professor, porque lá atrás foi rejeitada pelos pais. Com o marido, né? Maior, assim, pelas pessoas que eu converso, que eu conheço, a maioria das vezes é sempre a mãe com a filha, porque até mesmo a filha, ela se espelha muito na mãe, no tipo de pessoa que ela quer ser. E aí acaba que alguma atitude da mãe, uma fala da mãe, uma brincadeira, às vezes, da mãe, a faz sentir assim. Elaine compartilhou conosco aqui uma situação dela de quando ela estava grávida, e o marido dela, desde que quando soube que ela estava grávida, falou que queria um menino, né? Que quando ele descobriu que era menina, ela viu que ele ficou um pouco triste ali na hora. Aí ela passou a gravidez dela inteira se sentindo rejeitada. E pensava que que o bebê também não ia ser muito bem-vindo. Então, foi algo muito doloroso para ela ali nesse período. Eu quero compartilhar, que vai ter um pouco a ver com a Elaine aqui, porque quando eu engravidei pela segunda vez, teve, né, certas pessoas, a qual está aqui na minha frente, que falou que não fazia menina, que só ia ter meninos. Então, quando ele descobriu que era uma menina, a sensação que eu tive foi um pouco de desapontamento no início. Então, assim, eu fiquei com medo, talvez, né, até mesmo da própria reação do Daniel, porque ele falava que ele não queria uma irmã, ele queria um irmão. Então, assim, a gente foi trabalhando no coração do Daniel, eu fui trabalhando no coração do Misael, de como que era importante ter uma menina, né, deixar aqui para a par, 2 a 2, 2 mulheres, 2 homens, para eu não perder essa luta sozinha. Então, assim, a gente foi criando desde cedo no coração do Daniel como que ele ia ser importante na vida da irmã dele, porque ele falava que quando se nascesse uma menina que ele ia jogar no buraco aqui atrás de casa, porque ele não queria mesmo
uma menina. Mas aí a gente foi trabalhando isso no coração dele, da importância de como que ela ia amar ele, quanto que ele ia ser especial para ela, e a gente conseguiu reverter essa situação. Mas há familiares que não conseguem reverter isso, onde que o pai começa rejeitando aquela gravidez, e aí o filho começa rejeitando aquele irmão, e aí vai passando daí para frente e a situação vai só piorando. Por isso que a rejeição, ela é muito grave, porque às vezes ela começa dentro do ventre, até mesmo antes da criança nascer. E a gente pensa que não, mas o feto, ele sente tudo aqui fora. Ele sente quando ele é amado, quando ele vai ser bem recebido, quando ele é esperado. E sente também ao contrário. Amém. Amém? Vamos adiantar aqui então, irmãos, um pouquinho aqui na live, porque nós só temos 10 minutos aí para terminar. Eu queria falar sobre... O Ângelo está online. Nós queríamos falar aqui, irmãos, também sobre uma rejeição que é provocada inconscientemente, né? Ou seja, sem querer, sem perceber, essa rejeição pode ser provocada. Eu já falei até um pouquinho dessa forma. Por exemplo, quando a pessoa é rejeitada lá na infância ou algum trauma que ela teve de rejeição na vida dela e ela passa a ser áspera, passa a tratar as pessoas mal inconscientemente. Então, às vezes, a sua franqueza que você fala assim, eu sou franco mesmo, eu falo na cara. Talvez a sua franqueza pode ser fruto de uma rejeição. E você pode melhorar isso. Não que a gente não deva ser franco. É lógico que a franqueza é ótimo, mas a gente não precisa ser áspero, tá bom? Porque essa aspereza, esse ataque desnecessário, ele pode vir lá de trás fruto de uma rejeição que você sofreu e que te feriu, e talvez a ferida ainda está aí presente, viva, né? Aí um tumor aí que precisa ser curado. E só vai ser curado quando você perceber isso, né? Perdoar o que aconteceu lá atrás para você conseguir dar continuidade à sua vida, tá bom? Outra coisa também que às vezes a gente pode sofrer uma rejeição ou pode rejeitar alguém inconsciente é quando a gente, por exemplo, quando a gente coloca na cabeça que uma pessoa está nos rejeitando, por exemplo. Talvez a gente colocou, né? É aquela rejeição que eu falei, que ela não é intencional, né? Sem querer. Que a gente está achando que a pessoa nos rejeita. Aí a gente faz como se fosse ali uma profecia, né? Fulano me rejeita. E aí a gente procura uma forma para provar que a pessoa nos rejeita. A gente faz coisas ali inconsciente para que essa pessoa realmente nos rejeite. Entende? Aquele negócio, eu maltrato ela só para ela me rejeitar. E aí cumpre aquilo que eu estava falando. Como se fosse uma profecia que eu quero que se cumpra, né? Outra coisa, então, quando a própria pessoa rejeita, né? Quando você mesmo rejeita. Quando você mesmo está rejeitando alguém. Algumas vezes, por exemplo, irmãos, a gente percebe isso quando a gente está conversando com alguém. Às vezes nos aconselhamentos que eu vou fazer, né? Por exemplo, entre irmãos ali, né? Briguinha boba dentro da igreja. E aí a gente vai fazer um aconselhamento e aí aquela pessoa começa a fazer um comentário ali sobre outra pessoa. Pode ser sobre um irmão da igreja ou sobre um parente, alguém. E a pessoa começa ali a falar sobre isso. A gente percebe na fala da pessoa que ela rejeita aquela outra. Entende? Por exemplo, pastor, eu percebo que você passa muita mão na cabeça de fulano, sabe? Algumas coisinhas desse tipo, não estou dizendo que é sempre,
mas às vezes pode ser uma rejeição àquela pessoa. Entende? Como que eu consigo medir isso? Assim, vamos dizer, como que a gente poderia conseguir medir isso? Quando você percebe que aquilo que aquela pessoa está falando é só contra um, né? Ela está falando só contra um, sendo que, por exemplo, o tratamento meu com os outros é parecido, mas ela fala só de um. Por que ela não fala dos outros? Pode ser que ela tenha uma rejeição àquela pessoa que ela está falando. E ela quer que haja contra aquela pessoa de alguma forma, né? Então ela está rejeitando aquela pessoa, tá bom? Outra coisa aí sobre a origem, né? Da onde que vem a rejeição, nós falamos muito aqui já, né, irmãos? E a principal origem da rejeição é lá na nossa infância. Ah, por quê? Porque quando a gente está na infância, nós não conseguimos nos defender. Nós não sabemos nos defender, nós somos crianças, não é? E uma criança, ela pode ser rejeitada e ela não vai saber se defender daquela rejeição. Outra coisa, ela pode interpretar algo que não é uma rejeição, tratar aquilo como rejeição a vida toda. Então, a rejeição ela pode vir na nossa vida dessa forma. A vida inteira eu me senti rejeitado pelo meu pai. Mas quando eu percebo a fundo, quando eu penso bem sobre isso, eu vou perceber que não, que o meu pai não me rejeitava. O tratamento dele, por exemplo, pode ser porque tem gente que se sente rejeitado, por exemplo, pelo pai, porque o pai nunca falou que amava. Ah, meu pai nunca falou que me amava. Então, eu me senti rejeitado a vida inteira. Mas talvez o pai não falou que amava porque ninguém nunca tinha dito isso para ele também. Talvez porque ele nunca teve um pai, por exemplo, né? Ele nunca se relacionou com pessoas que diziam que amava ele nunca aprendeu isso, entende? Então, isso aí pode ser que a origem dessa rejeição venha disso. E a origem da nossa, de uma pessoa que está nos rejeitando, pode estar vindo disso, né? Talvez o seu marido não fala com frequência que te ama. Não significa que ele te rejeita, que não significa que ele não te ame, por exemplo. Ele te ama, mas talvez ele nunca falou isso com ninguém. Ele nunca foi de comentar isso com ninguém. Amém? Então, isso precisa ficar bem claro. Talvez o sentimento de rejeição pode vir em nós, por exemplo, de os nossos pais nunca elogiou aquilo que nós fizemos. Nunca elogiou uma nota boa que nós tiramos, né? Tirou 10 lá na prova, chegou em casa, mostrou para os pais e o pai não elogiou. Não falou, não, meus parabéns, meu filho. Que nota fantástica que você tirou, que bacana. E a pessoa se sente rejeitada por causa disso, né? Mas é algo que veio lá da infância, tá bom? Então nós precisamos entender que porque a pessoa não elogiou, não significa que ela está nos rejeitando. Isso precisa ficar bem claro na nossa mente, né? A mulher que se arruma, fica toda bonitona, né? As mulheres aí que gostam da maquiagem, faz aquele cabelo, a unha e tal, e chega perto do marido, imaginando 1001 situação. Não, ele vai falar que eu tô linda, ele vai falar que eu tô maravilhosa e tal, e o marido nem vê, né? Nem vê que ela fez nada. E aí ela pode pensar, ele está me rejeitando e tudo. Mas na verdade esse marido nunca aprendeu que ele deveria elogiar algo que ele visse que tinha ficado bom, que ele visse que tinha ficado bonito, tá bom? Então a gente precisa medir as coisas e saber o que é rejeição e o que não é. Tudo isso, irmãos, que eu estou falando aqui, claro que é possibilidades, né? Não quer dizer que uma pessoa é áspera, que ela tem um sentimento de rejeição. É uma possibilidade de ser isso, tá bom? Então a gente precisa estudar a fundo nós mesmos. Mas é porque eu me sinto muito mal e tudo. Então eu queria te falar, converse com alguém, sabe? Se abre, procura talvez o pastor, o psicólogo, seu líder, aquela pessoa que você tem uma afinidade legal e conversa sobre isso.
é muito importante para a gente talvez saber o que fazer em relação à rejeição. Tá bom? E por fim aí as consequências do que esse sentimento de rejeição pode trazer para nós, né? A pessoa pode ter esse sentimento profundo de abandono, pode se sentir uma pessoa muito fracassada na vida, sabe? Ela pode querer se privar emocionalmente. Ah, não vou arrumar uma namorada, né? Eu não vou me arrumar um melhor amigo. Olha para você ver as consequências de uma rejeição na vida de uma pessoa. Essa pessoa pode se sentir indesejável socialmente, pode se sentir indesejável dentro do casamento, dentro do relacionamento. Ele não me deseja, ele não gosta de mim, sabe? Olha para você ver. Pode ser uma pessoa que vai estar o tempo todo buscando por uma aprovação. Já viu uma pessoa assim? Ela sempre está querendo ser aprovada. Então ela sempre vai querer fazer as coisas para que outras pessoas elogiem. Isso é terrível, né? Sempre vai querer arrumar o cabelo para que outras pessoas elogiem. Isso pode ser um sentimento da rejeição. A rejeição provocou isso nessa pessoa. Ela precisa que alguém elogie, ela não faz nada para que ela se sinta bem. Ela faz tudo para que as outras pessoas fiquem elogiando. E essa pessoa vai ter um problema sério. Ela não vai conseguir ser feliz, porque ela não faz as coisas para si, ela faz as coisas para os outros. Entende? Então, é uma forma até da gente identificar esse sentimento em nós. Se nós estamos sofrendo consequências de rejeição, se tudo que eu faço na minha vida é, por exemplo, para a Patrícia elogiar, é para a Patrícia ficar feliz, se tudo que eu faço é para que ela ache bonito, para que os irmãos da igreja achem legal, para que a minha família ache bonito, eu não vou ser uma pessoa realizada. E isso pode ser uma consequência da rejeição que eu sofri lá atrás, né? Uma pessoa também que é pessimista, né? Já viu? Tudo que você vai falar com a pessoa, mas será que vai dar certo? Isso aí vai dar errado. Não, isso aí não dá. Isso aí sempre que eu tentei deu errado, isso vai dar errado de novo. Uma pessoa pessimista na vida pode ser porque passou por uma rejeição. Tá bom? E isso tudo, só para encerrar minha fala aqui, isso tudo, essas consequências, vai fazer com que eu seja uma pessoa, como eu disse, ou introvertida, muito tímido. Eu não vou querer sair de casa, vou querer ficar só dentro de casa. Ou eu posso ser também uma pessoa desajeitada, né? No sentido da palavra, assim, esse desajeitado como uma pessoa agressiva, que fere os outros à toa. Tá bom? É isso aí. Mas eu acredito, irmãos, que o que a gente precisa fazer para vencer? Investigar. Investigue-se. Investigue-se. Olha se você é assim. Olha se essas características são marcantes em você. Se é marcante, precisa de acontecer aí um trabalho, né, na sua vida. Pode falar. Acho que esse tema para uma live só é pouco, mas... É muito pouco. Tem muito comentário? Isa está fazendo uma pergunta aqui, ó. Qual o caminho para uma pessoa deixar de se sentir rejeitada, independente da forma de rejeição, perdão? E as pessoas que vivem esse sentimento de rejeição e não aceitam, como ajudar? Primeiro vão duas perguntas. Fala primeiro. A primeira coisa ela colocou assim, ó, sabemos que Deus é o melhor caminho, mas hoje vemos dificuldades das pessoas permitirem ser tratadas pelo próprio Deus. A primeira pergunta é qual o caminho para uma pessoa deixar de se sentir rejeitada, independente da forma de rejeição? Olha, o caminho é conhecer a si mesmo. Primeiro caminho é a gente identificar a rejeição. Será que é uma rejeição? Então a pessoa própria, ela precisa ter esse interesse. Eu preciso me interessar. Se eu me sinto rejeitado, e agora eu estou sabendo, por exemplo, essas consequências que eu coloquei aqui, sobre uma pessoa que se sente rejeitada, a pessoa identificou isso na vida dela, precisa entender, eu tenho esse sentimento, beleza. Então a primeira coisa,
descobri, eu tenho esse sentimento de rejeição. E eu já identifiquei a minha rejeição. Então, será que essa rejeição não é imaginária? Nós falamos sobre isso. Então, se a pessoa às vezes está imaginando que ela está sendo rejeitada, ela precisa entender a verdade. Sabe? Se ela estiver imaginando, ela precisa ir para a realidade. Sair do mundo, fantástico mundo de Bob, né? Tem que sair lá da imaginação e ir para a realidade. Saber se aquilo é uma rejeição. Ah, eu descobri, é de fato uma rejeição. Eu sofro rejeição. Tá bom. Por quem? Ah, é pelo pastor. Ah, é pelo o meu marido. Ah, é pelo meu pai. Tá bom. Já descobriu aonde que tá ali. Beleza. Sofre a rejeição. Agora eu vou ver se realmente eu estou fazendo coisas que eu sou indesejável naquele ambiente, para aquela pessoa. E eu vou me investigar. É a investigação que vai trazer vamos dizer, a cura. Não é só a pessoa entregar a vida para Deus. Ah, entreguei minha vida para Deus e então pronto. Não. Irmãos, por exemplo, se você ir no médico, você precisa chegar lá e falar com ele, doutor, minha perna está doendo aqui. Eu quero tratamento. Com Deus, irmãos, a mesma coisa. Né? Deus sabe, mas você precisa entender. Porque não adianta você chegar lá no médico, por exemplo, e ele falar assim, olha, sua perna aí tá com problema, viu? Ele fala, você vai ter que andar de amuleta, você vai ter que engessar aqui, ele engessa seu pé bonitinho lá no médico, lá no hospital, e aí você vai embora, larga a muleta para um lado, sai pisando de qualquer jeito. Ou seja, você não está querendo ser tratado. Entende? Então, com Deus é a mesma coisa. Se você tem uma ferida, é a rejeição, Deus vai te ensinar, o Espírito Santo vai te mostrar. Porque talvez eu estou sendo rejeitado, porque as minhas brincadeiras com aquela pessoa, a pessoa não gosta, gente. Faço brincadeira que a pessoa não gosta. Vamos supor, eu estou sendo rejeitado pelo meu pai. Às vezes eu desobedeço meu pai, eu faço coisas que ele não gosta. O que o meu pai vai ver? Ele não gosta. Então, se eu quero que esse sentimento acabe, eu preciso mudar a minha postura com essa pessoa. Amém? Acho que eu respondi. A outra pergunta dela é qual? E as pessoas que vivem esse sentimento de rejeição e não aceitam, como que a gente ajuda? Uma coisa que a gente precisa entender, não tem como a gente ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Isso daí, né? Não existe como isso acontecer. Se eu não quero ser ajudado, irmão, não adianta. Eu posso estar passando fome aqui dentro de casa. Se você vier com a cesta básica aqui e eu não quero ser ajudado, eu vou rejeitar a sua cesta básica, eu falo, não quero. Ainda vou te xingar você ainda. Entende? Então a primeira coisa que a gente entende, não tem como eu ajudar alguém que não quer ser ajudado. O que eu posso fazer por essa pessoa? Ore por ela. Sabe? Fale de Deus, né? Porque se ela não quiser ser ajudada, você não vai conseguir ajudar ela, infelizmente. Sabe como você vai ajudar? Esteja perto, deixe seu coração aberto. Se ela precisar de você, atenda ela nas necessidades dela. Eu vejo muito que as pessoas que se sentem assim é porque elas não se amam primeiro. Elas não se gostam, por isso automaticamente, igual por exemplo, uma pessoa se sente rejeitada por causa do estilo de cabelo, né? Hoje em dia está usando Black Power. Porque às vezes ela mesma olha no espelho e não se aceita, se rejeita. A pessoa às vezes se sente rejeitada porque ela é branca, porque ela é negra, porque ela mesma não está se aceitando. Né? A Paula até colocou assim, ó, que ela vivia nesse círculo vicioso. Tudo acarretava com a baixa autoestima, né? Ela colocou assim, ó, aprendi que precisamos cuidar da nossa saúde emocional do mesmo modo que damos atenção ao nosso corpo e na academia. Eu ainda acho que do mesmo modo, não, acho que até mais. Porque verdade. Se você cuidar da sua saúde mental, mais do que você cuida do corpo, automaticamente você vai cuidar do seu corpo. É verdade. Porque você se sentindo bem consigo mesmo, você vai querer estar bem de saúde, bem fisicamente. Então, vai uma coisa puxando a outra. E ela continua assim, que é preciso investir tempo para sarar nossas emoções com a ajuda de Deus e muitas vezes o psicológico também, né? É verdade. Isso mesmo. Cuidar da nossa saúde emocional e espiritual. São diferentes, viu, gente?
saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, né? Tudo e tem outras saúdes também que a gente precisa olhar, mas nós não estamos falando disso, né? Quem sabe até o tema para alguma live aí para frente. Nós estamos aqui no finalzinho já da live. Eu queria dizer para você que de tudo que nós falamos, eu queria que você gravasse uma coisa aqui, que nós vamos ajudar aqueles que querem ser ajudados, tá bom? Então a gente precisa entender um negócio. Se eu me sinto rejeitado, eu preciso querer ajuda, tá bom? Senão ninguém vai conseguir te ajudar, ninguém vai te ajudar. E eu te falo até mais, nem Deus. Ah, pastor, e você pegou pesado. Não, nem Deus. Vou ler um texto aqui para você, que é João 6,37. Jesus disse assim, olha, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Então, presta atenção. Deus vai ajudar aqueles que for até Ele. Ah, mas Deus não vai atrás. Deus já veio atrás, irmãos. Deus já veio atrás. Deus já enviou o Filho dele atrás de nós. Sabe o que nós fizemos? Crucificamos. E falando, nós não te queremos aqui, nós já o rejeitamos. Mas sabe o que ele está falando? Quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Tá bom? Nós precisamos ir até Deus. E o Salmo 27:10, que fala assim, ainda que me abandone meu pai e minha mãe, o Senhor me acolherá. Eu tenho certeza, quem é pai e mãe aí sabe, nossos filhos nós não abandonamos, é ou não é? Mas ainda, irmãos, que o seu pai tenha te abandonado, que a sua mãe não tenha querido você, que a sua mãe tenha te rejeitado, o Senhor te acolherá. Corra para os braços do Pai, vai até Ele, porque Ele está de braços abertos, como morreu naquela cruz. Tá bom? Queria agradecer imensamente a sua presença aqui na live até agora. Espero, de coração, ter conseguido ajudar você com essas palavras. Que Deus possa te abençoar. Se esse sentimento estiver no seu coração, não permita, porque esse sentimento é o pior sentimento, porque dele pode brotar os outros vários, e esse sentimento, ele é sutil, e ele fica escondido dentro do nosso coração. Ninguém da célula sabe que a gente sente isso, ninguém da igreja sabe, ninguém da casa sabe. Seu pai não sabe, você se sente rejeitado e seu pai nem sabe disso. Você se sente rejeitado pelo seu marido e ele nem sabe disso. Ninguém percebe, está ali dentro do seu coração. E desse sentimento vai brotar ódio, vai brotar rancor e esses outros que brotam nos levam para a depressão. E isso arrebenta com a gente. Nós nos tornamos pessoas que nós não somos. E aí nós ficamos aí, como eu disse, agressivo ou tímido demais. Coisas que vai sempre fazer com que a gente perca na vida. Não é? Nós vamos ser pessoas que vão ser derrotadas na vida. Desesperançosas. Desesperançosos. Não vamos ter esperança com nada. Não vamos acreditar em ninguém. É aquilo. Nós vamos nos isolar no nosso cantinho. Porque ali é onde a gente se sente seguro. Tá bom? Então Deus abençoe você. Um abraço para você. Semana que vem teremos a próxima live aqui. Ainda não tem o tema da próxima live. Se você tiver, pode me mandar mensagem, pode me mandar para a Patrícia aí, que nós vamos analisar aqui se dá para colocar o tema. E eu acredito que dê sim. Esse último tema, por exemplo, foi uma indicação. Tá bom? Deus abençoe você. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Que o Espírito Santo esteja sobre você. Pai querido, eu agradeço ao Senhor por cada vida que esteve presente aqui. Que o Senhor continue abençoando. Que tenhamos, ó Deus amado, um final de semana abençoado. Que esse sentimento de rejeição eu repreendo agora, em nome de Jesus, e te peço, Espírito Santo, acolha. Tenha paz nesse coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmãos. Tchau para você do Facebook, tchau para você do YouTube.